Olá, hoje nós vamos falar sobre o livro Ponto de Inflexão, escrito pelo Flávio Augusto da Silva. Bem, o Flávio Augusto é empresário, fundador da WhatsApp, Escola de Idiomas, e ele conta nesse livro toda a trajetória dele no desenvolvimento da WhatsApp. E a ideia que ele propõe no livro é nos mostrar 10 dos chamados pontos de inflexão, que ele explica o conceito no livro e nós vamos discutir um pouco a seguir. E contando essas histórias desses 10 pontos de inflexão, ele tenta levar o leitor a conhecer, além do que é a vida dele e do que foi a trajetória dele, conhecer e aprender a reconhecer quais são esses pontos de inflexão na nossa vida. Então ele começa o livro dizendo sobre o que são pontos de inflexão, que são um conceito, na verdade, da matemática, que seria o ponto em que uma reta inverte seu sentido. Eu vou deixar aqui do lado uma imagem sobre o que isso quer dizer. E esse conceito da matemática, ele aplica à nossa vida, né? Que seriam pontos em que nós estamos numa encruzilhada. E aí nós temos que decidir se vai para a direita, vai para a esquerda, e de acordo com qual situação você escolher, você vai mudar completamente o rumo da sua vida. Então ele fala sobre isso, porque correndo o risco de seguir esses pontos de inflexão e não reconhecê-los e muitas vezes se deparar com eles e só seguir em frente, escolher não escolher, nós vamos vivendo uma vida automática, sem ter protagonismo da própria vida. Esse é um dos principais conceitos que ele defende no livro, a ideia de aprender a ser protagonista da própria vida. Ele começa o livro com um exemplo do final do ensino médio, né? Que é um ponto de inflexão que a maioria das pessoas acaba passando. Porque no final do ensino médio a gente acaba a escola e normalmente tem que escolher qual faculdade vai fazer, qual carreira vai seguir. Então é meio que um ponto de inflexão que acabam sendo obrigados a passar, todos que chegam pelo menos no final do ensino médio, que é muita gente. Aí a vida pode seguir sem muitas diferenças, sem outros grandes pontos de inflexão, ou pelo menos outros grandes pontos de inflexão que nós percebamos. Essa é a ideia que ele propõe. Para isso, ele adota 3 princípios. O primeiro princípio é: nossos resultados são consequências de nossas escolhas. O segundo princípio é: nossas escolhas são livres. E o terceiro princípio é que se deu certo, parabéns, você é o responsável. Se deu errado, você é o responsável, da mesma forma. Você arque com as consequências. Então, a partir desses princípios e dessas ideias que ele propõe, ele começa a reflexão no livro. Os pontos de inflexão vão seguindo a trajetória da vida dele até hoje. Vamos discorrer então um pouco sobre esses pontos de inflexão que ele conta e quais os aprendizados que a gente pode tirar disso. O primeiro, ele chama de o clique da autoconfiança. E ele conta a história de quando ele foi entrar no colégio naval. Ele estudava numa escola pública no Jabur, que ele refere-se a um bairro pobre do Rio de Janeiro. Um belo dia a mãe dele chegou lá na escola e depois que ele tinha comentado algumas vezes sobre estudar no colégio naval e virar oficial da Marinha, porque uns amigos dele falaram para ele, ele percebeu que essa carreira talvez trouxesse estabilidade. O pai dele era sargento das Forças Armadas e essa carreira traria, além da estabilidade, ascensão social. Então ele achou uma boa ideia. E ele comentou isso em casa até que esse dia a mãe dele apareceu lá na escola para buscar ele. E o coordenador da escola anunciou o nome dele e chamou ele. Aí ele fala que nesse dia ele saiu meio sem saber o que aconteceu e a mãe dele encontrou a mãe dele lá esperando por ele. E aí ela leva ele para uma escola bem longe que ia preparar ele melhor para fazer essa prova para o colégio naval. E aí ele começa a perceber a distância, as dificuldades, e a mãe dele deixa bem claro para ele: olha, você está disposto a enfrentar essas dificuldades? Levaria pelo menos 2 horas e meia de transporte público em pé, lotado, todos os dias,
tendo que sair de madrugada. E além disso, era particular. E a mãe dele trabalhava em dois empregos dando aula como professora. E essa escola consumiria o salário de um dos empregos inteiro. Então ela perguntou: você está disposto a enfrentar essas dificuldades? Você quer mesmo isso? E ele fala que no livro que ele falou para ela que quer, que estava disposto a enfrentar e porque era isso que ele queria. E ele foi lá para essa escola e estudou e percebeu logo de cara a diferença do nível, da dificuldade. Ele estudava em escola pública, então ele começou tendo muita dificuldade de acompanhar as coisas. Tinha gente que tirava sarro dele por causa de onde ele morava. E ele disse que se esforçou muito e percebeu que ele estava defasado. Mesmo se esforçando muito, no final de um ano, ele quase reprovou. Aí ele conseguiu passar de ano na escola, só que não passou na prova do Colégio Naval, que era no Maracanã. Então foi aí um ponto de inflexão que ele relata no livro. Ele poderia desistir e ir para o ensino médio e não pensar mais nisso do Colégio Naval, ou ele poderia estudar mais um ano, só que aí ele perderia um ano da escola, né? Atrasaria um ano. Aí ele teve uma conversa com os pais dele e decidiu seguir em frente, continuar tentando mais um ano. Ele disse que nesse próximo ano ele melhorou muito, muito mesmo. Foi um desempenho assim que inimaginável para ele. Mas ainda assim não foi suficiente para passar na prova do Colégio Naval no fim do ano. E aí quando ele recebeu a notícia, ele ficou pensando, né, se ele ia tentar mais um ano novamente, perder outro ano, ou se ele ia seguir em frente e tentar diminuir o prejuízo. E todo mundo, evidentemente, os familiares, conhecidos, recomendavam que ele seguisse em frente, deixasse isso para lá, não deu, sinto muito. Mas ele fala que não, que ele conversou bem sério com os pais dele e o custo que isso teria também para a mãe dele, que era um dos salários inteiros dela. Então ele conversou e ficou decidido que ele ia tentar mais um ano. No fim desse outro ano, ele passou e deu certo, e ele ficou muito feliz, os pais ficaram muito felizes. Aí então ele foi para outra cidade lá do Rio de Janeiro, que era onde ficava o Colégio Naval, deixou a família, deixou amigos e foi morar lá em regime de internato. Ele conta nessa parte que foi muito difícil isso. Era uma adaptação muito cruel. Ele logo percebeu que não dava para a vida militar. Então ele ficava desapontado e cansado e estava cada vez mais desanimado dessa coisa do Colégio Naval. Só que ele não tinha coragem de falar: eu quero desistir, quero ir embora, depois de tudo que passou, depois de todas as dificuldades, depois de tudo que a mãe gastou. O pai era militar, estava super feliz dele virar oficial, né? Era um salto imenso na família. Então ele não pediu para sair, mas do jeito que a vida é, né? Logo passou um tempo, ele foi convocado pelo comandante da escola, ele mais um aluno. E aí ele conta que foi dispensado, que é uma forma mais educada de dizer que foi expulso da escola por não ter aptidão para o oficialato. Antes disso, ele conta que sofria várias punições, acabava não voltando para casa no fim de semana, ficava meses sem voltar para casa por causa dessas punições. E tudo isso porque ele não queria ser militar. E aí ele foi expulso e os pais ficaram desapontadíssimos, o pai principalmente, né? E aí ele conta que falou pro pai: olha, pai, eu senti um alívio imenso, eu não queria ficar. Mas que o pai dele diz que quem não quer ficar vai embora. Ele foi expulso. Então ele volta e volta a cursar o ensino médio. Só que dessa vez já bem mais treinado para prestar provas e todo esse tipo de coisa. Então, nessa preparação que ele já tinha, chegou no terceiro ano do ensino médio, ele prestou os vestibulares, passou na Unicamp, passou na Universidade Federal Fluminense, mas ele decidiu ir para a Universidade Federal Fluminense, porque ele queria ficar perto de uma menina que ele gostava muito, chamada Luciana, que tinha 15 anos na época, e ele 17. E além disso, ele prestou escondido a prova da Escola Naval,
que era uma prova para entrar direto para o curso de oficiais, que tinha pouquíssimas vagas. E ele prestou e foi aprovado. Aí depois disso ele pegou, levou a aprovação, mostrou pro pai e falou: pai, olha aqui, eu passei para a escola naval, mas eu não vou. Eu fiz isso só para mostrar para o senhor que eu não vou porque eu não quero. E ele foi para a Universidade Federal Fluminense aliás, ele passou na Universidade Federal Fluminense, mas as aulas só começariam em agosto. E ele reconquistou o respeito do pai dele, né? Dessa maneira. Então, o ponto de inflexão que ele conta nessa parte é essa decisão de ter que escolher ir para uma escola mais difícil, não ser aprovado e continuar insistindo no colégio naval, ou desistir e seguir em frente. O segundo ponto de inflexão, então, é chamado o bico. É um dos mais importantes da vida dele. Ele conta que nessa coisa de ficar no Rio de Janeiro e ainda só começar a universidade em agosto, ele, um dia na casa da Luciana, estava olhando os classificados do jornal e viu uma proposta de emprego lá, falando para ir no dia seguinte, num bairro bem distante, que aí poderia ter uma seleção. E ele disse que decidiu ir e foi. No dia seguinte ele andou várias horas até esse bairro de ônibus e chegou lá, tinha uma fila enorme, ele conseguiu passar, decidiu ficar, passou na entrevista. Quando chegou na entrevista, ele foi entrevistado por uma gerente, que no final das contas, apesar das respostas dele super sinceras e mas nada agradáveis para o ponto de vista de alguém que está contratando, como, por que você quer ficar aqui? Ah, eu quero ganhar um dinheiro até começar a faculdade. Ele foi selecionado e passou para a segunda etapa. E chegou na segunda etapa, ele também foi aprovado e começou esse bico. O salário dele, ele conta que era completamente variável, não tinha nenhuma parte fixa, então dependia completamente das vendas. E era assim, ele chegava no escritório e ia vender curso de inglês. Era para isso, por telefone. Só que não era no telefone do escritório, era no orelhão que ele ia. E ele decidiu ir no orelhão do aeroporto por dois motivos, porque lá tinha ar-condicionado e porque às vezes ele era interrompido pelas chamadas dos aviões, dava um ar mais profissional para ele. E ele conseguia bater todas as metas, ia muito bem. E aí ganhava bem já nesse e como dependia totalmente de produtividade, ele foi promovido várias vezes nessa empresa baseado na produtividade dele, porque ele vendia muito bem. Então, nesse ponto, o principal ponto de inflexão que ele diz é essa escolha de vou ganhar dinheiro por conta própria ou não, ou vou esperar, eu vou fazer dinheiro, eu vou lá mesmo que as condições sejam desagradáveis, mesmo que tenha que enfrentar a fila do emprego, toda essa coisa. Se ele ia continuar em frente nessa ideia de produzir o próprio dinheiro. Então aí nós vamos para o terceiro ponto de inflexão, que é ainda nessa escola de inglês, ele trabalhando já como gerente, só que ele estava muito desanimado, teve um ano muito difícil, ele não estava conseguindo bater as metas, estava vendendo muito mal, e aí com ele vendendo muito mal, o salário dele caiu muito, porque era 100% variável. Então, ele dessa vez, já desanimado pelas tentativas infrutíferas, ele ouviu os conselhos de um tio que trabalhava numa multinacional e sempre falava para ele, deixa disso, vem trabalhar nessa multinacional que eu trabalho. E aí ele foi. E passou por entrevista, fez entrevista com um monte de gente, todo mundo gostou dele, foi aprovado em tudo. Eu já estava tudo certo para ele sair. Ele foi lá, avisou na empresa que ele ia sair, insistiram várias vezes para ele ficar, mas ele falou, não, eu tenho certeza que eu vou sair. E aí tava no fim do ano, o diretor dele tava cumprindo férias. E ele falou, mas eu vou ficar aqui até acabar suas férias, vou te cobrir nesse prazo, e aí depois eu saio, mas eu tô cumprindo aviso prévio. E só que teve um evento inesperado na contratação, que o diretor-geral da empresa chegou de férias da multinacional e eu quis entrevistar ele. Falou, quem que é esse Flávio Augusto? Eu quero conhecer ele antes de contratar. Nessa parte,
Ele já tinha certeza que estava tudo certo. Ele falou: bem, eu vou lá conversar e vou ser contratado por ele. Então ele foi e chegou na sala do gerente geral. Ele disse que olhou e era uma sala menor que a dele, mais simples, mas tudo bem, né? E ele falou com o gerente geral. E essa parte é muito interessante de ler, porque esse é o único ponto de inflexão da vida dele que não foi ele que decidiu, foi uma outra pessoa. Então ele conta de uma parte da entrevista que ele fala assim: ele interrompeu a entrevista para me dar uma surra de sinceridade. Disse: Flávio, se você trabalhar aqui, o máximo que você vai chegar é exatamente nessa sala, em minha posição, daqui a 30 anos. E isso eu não te recomendo. Minha sugestão é que você continue em sua empresa, que não conheço, mas onde, pelo seu preparo e brilho no olhar, vejo que você está fazendo um bom trabalho. Isso foi depois de perguntar para ele: você é gerente em sua empresa, com apenas 19 anos. Por que quer ser promotor de vendas aqui? Você está regredindo. E o Flávio, cheio de justificativas, sempre se saiu bem, porque ele mesmo fazia contratações, então sabia exatamente o que responder. Mas depois que ele respondeu todas essas interpelações do gerente geral, ele disse o seguinte: Flávio, quanto mais você fala, mais tenho convicção de que isso aqui é muito pequeno para você. Nós não vamos te contratar. Ele estendeu a mão e se despediu de mim. Isso é muito interessante porque o Flávio Augusto diz que nunca mais viu essa pessoa, mas que esse cara impediu ele de fazer uma das maiores burradas da vida, mesmo sem ele saber que estava sendo impedido disso. Esse, então, é o terceiro ponto de inflexão, que ele não sabia, mas tinha acabado de acontecer. E foi o único na vida que foi cometido por outra pessoa, não por ele. E ele conta, então, do quarto ponto, que é sobre quando a empresa que ele trabalhava decidiu abrir uma filial na Venezuela. E aí a empresa mandou ele e ele aceitou ir. Ele conversou com a Luciana, que a essa altura já era esposa dele, e nessa conversa eles falaram: bem, a gente não tem quase nada. O máximo que a gente pode perder é tudo que tem, que é quase nada, e ainda aprender espanhol. Então eles foram. A Luciana também, já trabalhando na mesma empresa que ele, cuidando da parte financeira enquanto ele cuidava da parte de vendas. Eles abriram essa filial na Venezuela. No primeiro mês, eles já conseguiram ter alunos suficientes para manter a empresa sem precisar de dinheiro do Brasil. Só que começaram a ser ameaçados por pessoas que eles não sabiam quem eram e ficaram com muito medo. E ou invadiram a fábrica, deixaram bilhetes, rasgaram os contratos de alunos. Provavelmente eram concorrentes de cursos de inglês que não queriam que eles estivessem por lá. No fim, tudo isso acabou não dando certo e ele voltou para o Brasil. Então ele começou a perceber alguns problemas que tinham na empresa, e ele percebeu que esses problemas, uma parte eram com material, e foi conversar com os chefes, porque ele, já com uma visão diferenciada, administrando todo o negócio, de gerenciar desde a abertura de uma escola, a captação dos alunos, não só o setor de vendas, ele começou a notar essas falhas. E conversando com os chefes da empresa, eles não estavam muito interessados em corrigir essas falhas. E o Flávio percebeu que, apesar de conseguirem muitos alunos, eles tinham um baixo nível de retenção, justamente por causa dessas falhas. Então ele já tinha perdido a confiança na empresa e para ele não tinha mais condições de continuar sem ter confiança, sem ter plena convicção do que ele estava fazendo e liderar mentindo para as pessoas que ele estava liderando, como se ele estivesse acreditando de verdade naquele projeto. Então ele chega em outro ponto, que é sair ou não sair. Na época ele disse que ganhava um salário de 7 mil por mês, que no caso 7 mil reais eram 7 mil dólares. Então ele teve que escolher abrir mão de sair desses 7 mil dólares e abrir a empresa dele. E a muito custo ele e a Luciana conseguiram um empréstimo de 20 mil reais no cheque especial com juros de 12% ao mês, naquela época conturbada do Brasil.
e foram lá e abriram. E no primeiro mês eles já captaram alunos suficientes para conseguir manter a empresa, pagar os salários dos funcionários, deram um jeito de fazer as reformas, tudo isso com o dinheiro dos 20 mil do cheque especial, mais o que ele começou a receber dos alunos. Então, nesse quarto ponto, ele nos fala sobre essa decisão que ele teve de ou ir para a Venezuela ou não, e mais do que isso, sobre a decisão de sair ou não sair, deixar ou não deixar o salário. O quinto ponto, ele conta de quando a empresa já estava maior e crescendo. Ele conseguiu abrir uma filial na Avenida Paulista, em São Paulo, e já tinha uma empresa maior e decidiu estruturar um pouco mais as coisas, porque ele percebeu que tudo era muito dependente dele, não tinha muito processo na empresa. Então ele contratou uma consultoria e começou a fazer mudanças. Só que as mudanças da consultoria, ao invés de ajudarem, reduziram 30% das vendas e aumentaram muito o custo fixo. Ele chegou ao ponto de acumular uma dívida de milhões, muitos milhões de reais, e chegar um dia antes do salário dos funcionários e não ter com que pagar. E ele fala que nesse dia ele e a Luciana se juntaram e bolaram um projeto para reestruturar tudo, pagar os salários dos funcionários, consertar a empresa, porque senão ele ia falir ali, não tinha mais para onde ir. Então ele conta disso, toda essa reestruturação, e teve algo muito difícil, que foi demitir pessoas. Mas ele fala até que não tem problema de demitir pessoas. Mas o problema dele demitir essas pessoas é que eram pessoas compromissadas, comprometidas com o projeto, que estavam dando tudo de si. E que a Luciana motivou ele a fazer o que tinha que ser feito, senão não só essas pessoas iam ser demitidas, como todos os outros iam ficar sem emprego. Então ele foi lá e conversou e fez o que tinha que ser feito, o que tinha que ser demitido, ele demitiu, as reestruturações que eram necessárias, conseguiu aumentar as vendas, melhorando essa parte do relacionamento de vendas que ele tinha se distanciado. Ele diz que em parte por arrogância dele de não querer mais trabalhar com isso, achar que já não precisava mais. E, no fim tudo deu certo, ele conseguiu pagar os impostos, a empresa voltar a ter lucro e corrigir as coisas. Então a lição que ele deixa nesse ponto é disso. Ele teve que decidir fazer o que é necessário. E foi um grande impasse, fazer ou não o que é necessário, para a empresa não falir. No sexto ponto, então, ele conta sobre a saga dele para deixar a empresa mais autônoma. Porque ele diz que percebeu que tudo dependia muito dele. E isso tira muito o valor de uma empresa, né? Porque se o dono sair, a empresa acabou. Então ele decidiu ir morar na Austrália com a família. E era de propósito uma mensagem para os executivos da empresa de que ele ia estar do outro lado do mundo. Ele conseguia manejar as coisas de alguma maneira, mas só até certo ponto isso deu certo. Durante 8 meses. O objetivo dele era ficar 1 ano na Austrália. E aí, nesses 8 meses, começaram a surgir dificuldades. Os executivos não estavam conseguindo manejar as coisas muito bem por conta. Ele, mesmo com a presença dele, através de teleconferência e vindo ao Brasil a cada 2 meses, e ele teve que voltar para o Brasil. Mas nisso tudo ele aprendeu algumas coisas. A primeira foi que o CEO, que estava o diretor executivo, não era competente o suficiente, porque se dependia completamente do Flávio para manter. Então, uma das coisas que ele fez foi mandar esse diretor executivo embora. Até mesmo porque ele ganhava um salário muito bom para fazer o que ele devia fazer. E ele revela que isso foi uma coisa muito importante, algo essencial para qualquer empresa. Decidir que a empresa tem que funcionar por si própria, deixar o orgulho do dono de lado, de querer mandar em tudo e saber tudo o que está acontecendo em cada ponto, porque isso desvaloriza a empresa. Você se distanciar um pouco gera muito mais valor. E isso, inclusive, é uma das coisas que culminou no sétimo ponto, que é quando ele diz que recusou 200 milhões de reais como oferta de compra. Ele diz que estava em 2008
A empresa já ia relativamente bem, mas na conta dele, como patrimônio, ele tinha 15 milhões de reais. E o Carlos Wizard, que era dono da Wizard, também escola de inglês, procura ele um dia e fala sobre uma riqueza que não é palpável, mas que existe, que tudo tem, que se chama equity. E falou que se ele quisesse conversar sobre essa conversa desse tal de equity, para procurar o filho do Carlos Wizard, que era o Charles. E aí ele procurou e marcou a reunião. E aí o Charles começou a conversar com ele e fez uma proposta de comprar a empresa dele por 200 milhões de reais. E ele ficou muito indeciso e falou, eu preciso pensar. E foi conversar com a Luciana. E conversando, nesse meio tempo, em 2008, aconteceu a crise da Bolsa de Valores. E ele disse que estava com todo o patrimônio em ações e dos 15 milhões de reais, ele perdeu 12 milhões. E aí ele começou a pesar, poxa, 200 milhões não seriam nada mal, perguntou para os amigos que atuaram como conselheiros, e esses amigos todos recomendaram que ele vendesse a empresa e pegasse os 200 milhões de reais. Que 200 milhões de reais aplicados no CDB, né, ou em investimentos que tem um risco baixíssimo, daria um retorno de milhões por mês. Só que no final das contas ele seguiu a intuição dele e decidiu não vender a empresa. Então, esse é o ponto de inflexão, né? Que ele ficou, mesmo diante de tudo, tentado a vender, mas contra a intuição dele, e no fim das contas ele seguiu a intuição e não vendeu. E ele comenta sobre essa questão de não ignorar a sua intuição, mas saber analisar bem as coisas. Nesse mesmo ponto, ele comenta também que depois disso começaram a aparecer várias propostas, uma atrás da outra, querendo comprar a empresa. Então ele conta da relação do timing, né? Porque se ele tivesse vendido por 200 milhões, depois não teriam essas outras propostas. Só que também tem o risco de você não vender e desvalorizar o mercado, o ambiente econômico, se tornar um caos, como alguns anos depois realmente se tornou. E nisso, então, ele tira essas questões: vender ou não vender, timing e achar um bom sócio. E no meio de todas essas questões, alguns anos depois, já em 2013, o Charles apareceu de novo, com uma proposta que falou que era irrecusável, de 970 milhões de reais. Só que também tinha, nesse interesse de comprar a empresa dele, o Grupo Abril. E aí o Grupo Abril, no final das contas, acabou comprando a empresa. Ele vendeu ela por quase 1 bilhão de reais e todo mundo pôde ver na mídia em tudo isso. É tudo isso que aconteceu. Muita gente começou a perguntar para ele por que ele vendeu a empresa, por que não. E ele falou que ele só via 3 caminhos para qualquer empresa. Ou você fale, ou você morre e deixa para os filhos, ou você vende. Falindo é um final ruim. Morrendo e deixando para os filhos, você pode deixar para o filho que não tem interesse, que não quer tocar o negócio e a coisa quebrar. E vendendo a empresa, você usa o poder do equity, que seria um adiantamento dos resultados futuros que se traduz na valorização da empresa. E aí você tem esse dinheiro e pode fazer o que quiser, pode aplicar nos projetos dos filhos, pode aplicar nos seus projetos. Então, o próximo ponto, depois disso ele foi morar em Barcelona, muita coisa aconteceu, mudou para Portugal, foi morar em vários países diferentes, mas ele disse que não conseguia se distanciar nessa coisa de não ficar sem fazer nada, e aí ele abriu o Geração de Valor, que foi um canal de motivar as pessoas a empreender e a tomar autonomia da própria vida através das redes sociais. E no Geração de Valor, os pontos que ele tirou foram de ajudar as pessoas, e ele também assumiu muita expressão pública, que para o empresário do porte dele poderia ser um risco, mas foi um risco que ele decidiu tomar. Então esse é o 9º ponto de inflexão dele: abrir Geração de Valor e conseguir fazer a diferença na vida de muita gente, gente que inclusive depois veio a ser franqueado da WhatsApp, e
o próximo ponto, meio correndo junto com esse oitavo, é que ele comprou o Orlando City nos Estados Unidos, que era um time de futebol, e ele investiu, o investimento inicial previsto era de 100 milhões de reais, só que ele tinha estimado. Só que aí depois, no fim das contas, ele foi ver e seria 200 milhões de reais. E ele ficou com medo, né? Falou, poxa, é o dobro, são 100 milhões de reais a mais. E aí ele conversou com a Luciana e eles falaram, bom, o pior que pode acontecer é perder os 200 milhões. Então, vamos em frente. E ele foi em frente, comprou o Orlando City, construiu um estádio, fez tudo isso, conseguiu fazer com que hoje o time valha mais de 2 bilhões de reais. Um time que ele pagou, que ele investiu inicialmente 200 milhões. E esse foi o nono ponto de inflexão. Mas algo interessante desse é que ele diz que nesse caso ele sabia que era um ponto de inflexão. De todas as vezes, era a vez que ele tinha certeza e saber que era um ponto de inflexão gerou muito estresse nele, um estresse que foi quase insustentável, mas que ele conseguiu combater e decidiu o caminho que ele achou ser o certo e realmente depois se provou ser isso mesmo. E para o último ponto de inflexão, ele dá o nome de Minha Filha Voltou, que é a recompra da WhatsApp. Depois de alguns anos, em 2015, depois de 3 anos, a WhatsApp já tinha trocado de dono de novo, porque depois de ser vendida, algum pouco tempo depois, o dono do Grupo Abril acabou falecendo. E os herdeiros não tinham interesse em manter o grupo e ele acabou sendo vendido para um fundo de investimentos. E esse fundo de investimentos administrou super mal, a empresa estava à beira da falência. Tinha fechado metade das escolas, estava cheia de dívida, com custo fixo altíssimo e tendo que aportar milhões mensalmente. E diante disso ele decidiu recomprar a WhatsApp, mesmo diante de todas essas questões. E ele fala que poderia simplesmente ter falado, olha, isso não tem nada a ver comigo, sinto muito. Mas que ele não conseguia ver tanta gente boa, tantos franqueados, tanta gente que tinha um sonho ali, passando por isso e ele sabia como resolver, porque ele conhecia a empresa e ele sabia o que precisava ser ajustado e ficar sem fazer nada. Então ele foi lá, recomprou a WhatsApp com o dinheiro dele e teve que começar a fazer mudanças bruscas. Tinha um custo fixo altíssimo a empresa e o principal erro, que foi o que o dono anterior cometeu, foi deixar de aceitar cheque e passar a aceitar boleto em todas as escolas. E aí ele pagava todos os impostos baseados nas vendas, que eram feitos com boleto, só que não recebia o dinheiro, porque o boleto é a promessa de um pagamento, enquanto o cheque é de fato um pagamento. Então ele mudou tudo isso. Ele dá o exemplo de que você dá um cavalo de pau em um transatlântico, porque teve que mudar tudo isso ao mesmo tempo, em conformidade com toda a empresa e com todos os franqueados. E ele também trouxe muita gente boa de volta para a empresa e o que tem hoje a gente já sabe, né? A WhatsApp acabou se valorizando muito mais. No meio disso tudo, Carlos Wizard acabou virando sócio do Flávio Augusto, e mesmo apesar de não ter conseguido comprar antes a empresa, depois de várias tentativas, ele comprou 30% da empresa do Flávio por 200 milhões de reais e eles juntos abriram uma holding, que é a Wiser Educação. Então, tinha um projeto de comprar várias escolas e transformar em uma marca grande na casa de dezenas de bilhões de reais, que não aconteceu agora por conta de todo esse cenário, mas que no futuro provavelmente vai, segundo ele. E ele diz que o próximo ponto de inflexão da vida dele, ele já sabe qual vai ser, que em 2022 ele faz 50 anos de idade e ele não vai mais ser empresário. Ele vai se dedicar completamente a alguma coisa que impacte socialmente a vida das pessoas, que ele não sabe ainda exatamente o que é, mas que está descobrindo. E se tudo der certo, logo logo a gente vai saber. Então, esse é o Flávio Augusto,
Essa é a história dele, a história da WhatsApp, de uma empresa que ele fundou no negativo, com menos 20 mil reais, por causa do sonho de casar com a Luciana, que era a menina que ele amava na época, e transformou tudo isso numa linda história de vida, que está acontecendo ainda e sendo escrita a cada dia. Muito obrigado, curtam, se inscrevam aqui embaixo, vejo vocês no próximo vídeo. Até e abraço!